As deduções que eu vou fazer aqui, elas dependem de uma área da matemática que não é ensinada, né, no ensino médio, chama-se limite derivada. Limite derivada, né, essa disciplina é dada, né, em cálculo 1 nos cursos de engenharia. Se vocês quiserem se aprofundar, evidentemente quem está no ensino médio não vai perder tempo, né, porque o vestibular está aí, certo? Para estudar limite derivada. Mas se alguém estiver, né, cursando, né, o primeiro ano de engenharia, ou de física, ou de matemática, certo? Pode recorrer às minhas aulas, onde eu tenho lá, né, no playlist criadas, né, limite, derivada, etc. Então eu vou só mostrar, né, uma revisão rápida, bem rapidamente, né, que nós vamos usar para obter, né, qual o Rx que vai me dar uma potência máxima, né? Potência máxima. Né? Potência, né, é trabalho na unidade de tempo, aquilo que eu falei, né? Eu levanto aqui, ó, esse meu pilô, né, num determinado tempo. Se eu levanto para a mesma posição num tempo menor, né, a potência é maior. Então, por isso que a potência, né, o tempo, a potência é inversamente proporcional ao tempo, né? Trabalho sobre tempo. Bom, vamos fazer uma revisão aqui, tá? Então, eu tenho uma derivada, por exemplo, d sobre dx, né? No caso, de uma constante vezes uma função de x aqui, ó, né? Vou colocar aqui u elevado a m, né? Por exemplo, tá? Aqui a minha constante passa para fora, né? Aqui vai ter m, u elevado a m menos 1 vezes du sobre dx. Isso aqui é a derivada. Depois nós vamos ver isso aqui. E também, né, o d sobre dx, né, de um produto de uma função de x vezes uma função de x. Né? Isso aqui vai dar, né, du sobre dx vezes v de x mais a derivada de v em relação a x vezes u de x. Isso aqui é chamada derivada de um produto, tá? Então, basicamente, isso aqui que nós vamos utilizar, tá? Repito, isso aqui assusta, evidentemente, né, para quem não tem intimidade com derivada, né? Então, quem está fazendo ensino médio, né, pula isso aqui e veja só o resultado final, que ele é muito importante nas aplicações práticas. Então vamos lá, eu vou usar isso aqui, tá? Agora, um outro detalhe também importante, que é o seguinte, olha só. Quando você tem uma função, tá? Não necessariamente uma parábola, tá? Imagina que eu tenho uma função aqui, né? F de x, né? Então aqui, ó, eu tenho picos aqui, ó, certo? Nos extremos dessa função, ó, aqui, né? A derivada é nula, tá? Porque a derivada é a tangente à curva. Quando ela atinge esses extremos, né, aqui é máximo, aqui é mínimo, aqui é o máximo, tá? A derivada é nula. É isso também que nós vamos usar, certo? Não interessa, né? Aqui eu tenho a concavidade para baixo, né? Eu sei que eu estou falando, né, uma língua estranha para quem está fazendo ensino médio, mas o objetivo não é esse. Aqui a concavidade, eu testo a derivada segunda, né? Se ela for negativa, esse extremo é máximo. Aqui minha derivada segunda, né, ela é positiva, né? Então eu tenho um mínimo. Aqui a derivada segunda é negativa, tem um máximo, etc. Isso nós vamos usar aqui, tá? Então vamos achar o nosso i aqui, tá? Eu vou partir do b aqui, ó. Mesma coisa, VB aqui, sempre faz assim, tá? Aqui você não erra. Ó, aqui eu estou indo contra a corrente, então vai ser mais, né? Tá lembrado? Mais ix ou i, tanto faz, né? I vezes Rx, né? Que eu estou chamando de x, tá?
Só isso. Continuando aqui, ó, eu estou indo contra a corrente, né? Mais IR, tá? Aqui, ó, é do maior para o menor. Então vai ser menos V igual a VB. Risco aqui, risco aqui. Aqui é mais, mando o V para o outro lado, né? Aqui eu boto o I, que multiplica X mais R, né? Colocando em evidência, igual a V. V é o meu DDP aqui, né? É dado. Onde I igual a V sobre X mais R. Tá? Sendo, isso aqui é importante, tá? V e R são conhecidos, tá? Então eu vou escrever aqui, ó, V e R são dados, tá? São constantes, são dados. Isso aqui é importante, tá? Agora eu tenho meu I, vou levar meu I aqui, certo? Meu I é V sobre X mais R, né? Então eu vou escrever aqui, ó. Então meu P vai ser igual, ó, a X vezes I ao quadrado. Então aqui eu tenho, ó, V sobre X mais R ao quadrado. Ora, isso aqui é igual a X, né? V ao quadrado sobre X mais R ao quadrado, certo? Então meu P vai ser igual ao meu V ao quadrado, que é uma constante, e aqui eu tenho X sobre X mais R ao quadrado. V é dado, tá? A gente escreve assim, ó, o P é uma função de X. Por quê? Ó, a cada valor de X, né, eu vou pegar a minha potência, né, mandando energia para fora. Isso aqui é externo, né? Isso aqui é carga externa, tá? Chamado carga externa, tá? Então, agora eu esqueço, né, a parte física e vou trabalhar com essa função aqui, certo? P igual a V ao quadrado, R índice X sobre R índice X mais R. R índice X é a minha variável, é a minha carga, por isso que eu, desde o princípio eu falei. Alguns autores, né, chamam de R índice L, maiúsculo, de load. Outros chamam de R índice C na língua portuguesa, de carga. Eu prefiro botar R índice X, que eu estou pensando a carga externa, né, com uma variável. Tá? Então eu tenho minha função ali, vou apagar aqui, certo? Esquece a física agora, tá? V é uma constante, tá? Então a minha função P de X, né, vai ser igual a V ao quadrado, que multiplica, ó, X vezes X mais R elevado a menos 2, né? Que eu passo a função lá para cima, certo? Vendo a revisão, né? Isso aqui eu chamo de U, isso aqui de V, certo? Isso aqui é uma constante, ó, V é constante. Então a derivada, ó, dP sobre dx vai ser igual a constante não interfere, tá? Que multiplica, ó. Até vou começar. U, que é meu x, vezes V', que é o d sobre dx, de x mais r elevado a menos 2, certo? Mas, agora é o contrário, né? V, V é a derivada. Então eu tenho aqui, ó, x mais r elevado a menos 2, vezes V', né? Que é dx sobre dx, né? Isso aqui vai valer 1. Então, eu tenho essa minha derivada aqui, certo?
Estão lembrados daquela curva, né? Mais, máximo, mínimo. Eu vou igualar a minha derivada a zero, certo? Porque eu vi, né? Nós vimos, né? Tá? Que nos pontos extremos, né? A derivada é nula. E eu quero procurar o x, isso é, o Rx, que me dê essa minha função aqui máxima. É esse que eu quero. Vamos ver que valor de x é esse. Isso aqui é uma constante, né? Uma constante vezes uma variável, né? Igual a zero. Isso aqui, ó, é diferente de zero, né? Então, para isso aqui dar zero, basta eu escrever x d sobre dx de x mais r elevado a menos 2, tá vendo aqui, ó? D sobre dx, né? X vezes, mais x mais r elevado a menos 2 vezes 1, né? Dx sobre dx. Isso aqui, né? No caso, né? Vai ser igual a zero. Agora eu vou achar a derivada de u elevado a m, tá? Vou colocar aqui em cima, vou apagar aqui, ó, vou apagar aqui. Agora falta desenvolver essa derivada aqui, ó. Para quem entende cálculo, isso aqui é muito simples, são derivadas bem simples, tá? Então eu vou achar a derivada aqui, ó, x que multiplica. Aqui o expoente vem para cá, menos 2. Aqui eu tenho x mais r elevado a menos 2 menos 1, tá? Mais, aqui fechou meu x, né? Mais x mais r elevado a menos 2 igual a zero. Eu já achei a derivada aqui. Então aqui eu tenho menos 2x, né? X mais r elevado a menos 3, mais x mais r elevado a menos 2 igual a zero. Tá? Bom, o que é que eu vou ter aqui? Ó, isso aqui é igual a zero, certo? Eu tenho que achar o valor de x. Aqui eu pego o expoente negativo e coloco positivo no denominador, né? Mesma coisa aqui. Só que eu passei, né? No caso, o negativo para a direita. Então ficou positivo, certo? 2x sobre x mais r ao cubo é igual a 1 sobre x mais r ao quadrado, certo? Então repara só, aqui, ó, eu posso simplificar aqui, e aqui, ó, deu x mais r no denominador, né? Porque está o cubo, certo? Então, aqui vai ser 1, né? Então, 2x, olha só, 2x, né? Aqui é x mais r. Até vou tirar até aqui para baixo, né? Para ficar bem. Aqui é x mais r, né? Elevado a 1, né? Porque eu dividi por x mais r ao quadrado, só o denominador. Aqui vai ficar x mais r ao cubo dividido por x mais r ao quadrado, vai dar x mais r, certo? Então, aqui, ó, vamos multiplicar em cruz, né? 2x é igual a x mais r, né? Só multiplicar em cruz aqui, ó. Muito simples. Passa o x para o outro lado. X igual a r. Gente, olha que resultado importantíssimo. Meu r é dado. Se eu pegar meu rx igual a r, tá vendo aqui, ó? A minha potência vai ser máxima. Esse resultado é importantíssimo. Tá? Por que isso aqui? Ó, quer ver um detalhe? Um detalhe? Então guarda bem isso aqui. Isso aqui vocês podem memorizar. Tá? Vocês podem memorizar. Olha só. Olha que interessante. Ó. Você pensa, por exemplo, eu te dou esse esquema aqui. Depois que eu apliquei Thevenin, por exemplo, né? Ó, aqui é meu V, ó, aqui, ó. Eu boto aqui um resistor R igual a 2 ohms. Tá? Isso aqui é dado. Tá vendo? Ó? R e V são dados.
R e V são dados. Vou pegar V igual a 10 volts. Pronto. Então aqui é mais, aqui é menos, certo? Olha só. Se eu pegar a minha carga externa, tá vendo aqui? Rx, colocar igual a R, a potência que eu vou obter aqui vai ser máxima. Aí você olha e fala assim, mas professor, olha só, suponha que eu tenho disponível, um resistor de 2 ohms, um outro de 10 ohms, um outro de 20 ohms. É dado aqui. Você é levado a pensar, né, que o maior resistor 20 vai entrar aqui para te dar uma potência máxima, né? Mas não é. Eu pego o resistor igual a esse dado aqui, ó, né, que é igual a 2 ohms, certo? Que é esse aqui. Porque observa só um detalhe importante. Olha só. Eu vou apagar aqui. Tá? Isso aqui, ensino médio pode memorizar. Tá? Isso pode cair na prova. Quer ver? O meu P, tá lembrando aqui, ó? Meu P de X, só lembrando aqui, ó, vai ser V ao quadrado, né? X, no caso, né? O meu I, né, foi V ao quadrado sobre X mais R ao quadrado. Isso aqui é meu V. Se você fizer, olha só, se você fizer uma tabela, bota até no Excel, certo? Você faz assim, ó, você bota aqui, ó, meu X e aqui meu P de X, certo? Vai dando valores para X, né? 0, 1, 2, vai dando valores, tá? Aqui você vai obtendo o P de X, por exemplo, para X igual a 0, P de X é 0, né? Vai dando valor, o R é dado. Vamos supor que o R seja de 2 ohms, né? E o V seja de, por exemplo, 10 volts. Então aqui você tem 100, né? 10 ao quadrado dá 100, e meu R igual a 2. Aí vai jogando o valor de X, que é o meu Rx, tá? Você vai ver que o P calculado, quando ele atinge 2, esse P aqui é o maior valor. Pode continuar, 3, 4, e a minha curva, né, ela é parecida assim, ó. Ela vem aqui, ó, assim, não é parábola não, tá? Assim, ó, tá? Aqui, ó, meu X igual a R. Aqui é meu P, ó. Te dá meu P máximo. Então não adianta você pegar o R para lá, que o P vai diminuir. Essa é a minha função. Se você quiser até para treinar, né, pode fazer isso, né? Pega o Excel, pega uma calculadora, né, dá o valor de V, né, igual a 10, R igual a 2, e vai jogando valores e calculando aqui, ó. Vai colocando aqui, tá? E vai plotando aqui, meus pontos aqui, ó. Você vai ver quando o X bater no R dado, aqui, ó, meu P vai ser máximo, só que eu calculei por derivada. Por exemplo, se meu R valer 5 ohms, o meu X, minha carga externa vai ser igual a 5 para me dar um P máximo. Tá bem claro? Bom, nós vamos fazer 2 exercícios, é muito interessante, porque esse exercício eu fiz vestibular em 1962, né? E eu fiz vestibular, inclusive tem um exercício da UEG. UEG é a Universidade do Estado da Guanabara. Até historicamente, até vocês devem saber, né, ou então aprendem, né, agora, né, que antes, né, o Rio de Janeiro era um estado. A cidade hoje do Rio de Janeiro é um estado, tá? Chamado UEG, Universidade, no caso, Universidade do Estado da Guanabara, que era o Rio de Janeiro. Tá? E depois, né, na década de 70, salvo engano, o Rio de Janeiro virou a capital do estado do Rio, né? Porque a cidade do Rio de Janeiro era um estado e separada, né, do resto
do estado do Rio. Então, eu fiz exame vestibular para PUC, né, Rio de Janeiro, para UF, para Escola Nacional de Engenharia, que hoje é o UFRJ, e para o UEG. Né? E um dos exercícios que caiu, né, no vestibular da UEG, nós vamos fazer aqui agora. Tá? Que é muito simples, mas nós vamos fazer. O título dessa aula, né, é Potência Máxima Dissipada para o Exterior. O exterior, né, não se esqueça, né, é o meu RX. Tá? Tudo bem. Na nossa nomenclatura, né, que nós usamos antes. Então vamos lá. Ó. O UEG, tá vendo? Universidade do Estado da Guanabara. Né? 1962 no vestibular para a engenharia. No circuito ao lado, o gerador possui uma força eletromotriz, né? Força eletromotriz, FEM, né? De 20 volts, tá aqui. E resistência interna de 4 ohms, tá vendo aqui, ó? Isso aqui é a minha resistência interna de 4 ohms. Para ele lançar a máxima potência ao circuito externo, a resistência R, tá vendo aqui, ó? Resistência R, ó. Aqui é a minha resistência R, ó. Do reostato, né? O reostato, eu movo aqui esse fio, né? A minha resistência varia, certo? Então, no caso, né? Para lançar a máxima potência, tá vendo aqui, ó? Ao circuito externo, a resistência R do reostato deve ser igual a item A, 0. Item B, infinito. Item C, 1 ohm. Item D, 4 ohms. Item E, diferente das anteriores. Nós vamos escolher. Gente, isso aí é para você resolver em segundos. Olha só. Aqui eu tenho minha voltagem. Aqui, ó, eu tenho a minha resistência associada a essa minha bateria. Essa parte aqui, ó, é a parte externa. Aqui, ó. Essa parte aqui, ó, é externa. Ó. Como as resistências estão em série, olha só. Essa resistência externa, que nós chamamos, atenção, de RX, tá? Então, meu RX, só aqui, ó, é 1 segundo, vai ser igual a 1 mais o R do reostato mais 3. Ó, isso aqui é meu RX, né? Minha resistência interna. Repara, quando essa resistência interna for igual a 4, né? Igual a R aqui, a minha potência vai ser máxima. Só isso. Então aqui, ó, 1, no caso, mais 3, né? Vai dar 4 mais R igual a 4. Então meu R vai valer 0, que é o meu item A aqui, ó. Então, esse aqui é meu item A. Acabou o problema, acabou. Evidentemente, naquela época, né, no vestibular, você tinha, né, limite e derivada, certo? Que hoje não tem. Mas você pode memorizar, né, certo? A carga externa, né, vai ser sempre igual ao meu R aqui, acoplado aos meus 20 volts aqui. Tá claro? Acabou o problema. Isso aqui é mais um exercício, né, sobre potência massa dissipada para o exterior. Olha só, caiu na universidade, né, no caso, né, da Escola de Engenharia Universidade de São Carlos, em São Paulo. Então vamos ler aqui direitinho, vamos lá. Então aqui, ó, vamos lá. Deseja-se ferver água em um recipiente no menor tempo possível. Ó, aquilo que eu falo sempre. Estou realizando um trabalho, tá vendo? Ó, não interessa o tempo, eu vou atingir uma altura aqui, ó. Se eu atingir a mesma altura, quer dizer, o mesmo trabalho, no menor tempo, ó, menor tempo, a minha potência é maior. Por isso que a potência, né, ela é inversamente proporcional ao tempo. Menor tempo, o quê? Máxima potência. Não custa nada. Ó, aqui, ó, máxima potência. Tá? Potência é watt.
Só para lembrar, tá? Que é joule por segundo, né? Aqui, ó, é joule por segundo, né? Isso aqui é meu famoso watt. Então vamos lá. Continuando. Para isso, dispõe-se de uma bateria, né, cuja força eletromotriz é de 6 volts, a resistência interna dessa bateria de 3 ohms e de 2 resistores de 3 e 6 ohms. Para conseguir esse intento, né, esse propósito, é preciso, 2 pontos. Item A, usar somente o resistor de 6 ohms. Item B, usar somente o resistor de 3 ohms. Item C, associar os 2 resistores em paralelo. Item D, associar os 2 resistores em série. Item E, não utilizar os 2 resistores, mas fazer um curto-circuito entre os terminais da bateria. Olha só, o aluno está nervoso. O que ele imagina? Certo? Ele imagina que ele vai pegar entre os resistores dados, né, o maior resistor possível, né? Então aqui, ó, vou até desenhar o circuito aqui que ele quer, né? Então eu tenho aqui, ó, a minha força eletromotriz, aqui, ó, certo? Aqui vai valer 6 volts. 6 volts. E aqui eu tenho minha resistência interna, que é de resistência de 3 ohms. Olha só, gente, mais, menos, ó, aqui, ó, tá vendo aqui, ó? Aqui é meu exterior. Só vejo os nossos exercícios sobre TVNAM, sobre Norton, certo? Quando eu chamei de RX, né? Aquilo é meu exterior, tá? O que eu quero? Eu quero acoplar esse exterior aqui de modo que a potência máxima gerada nesse exterior aqui, ó, a dissipação seja, a potência seja máxima, isso que eu quero. Agora vamos ver o que pode ser meu exterior. Olha só, vamos lá. O que pode ser meu exterior? Ó. Item A, tá? Usar o resistor de 6 ohms. Então vem aqui, ó, boto 6 ohms aqui. Gente, nós acabamos de ver que a potência máxima é quando o exterior for igual a esse R aqui, né? Então não tenha dúvida, certo? Que a minha potência máxima, isso aqui é meu famoso, ó, RX. Quando RX for igual a 3, que está no interior, né? Então eu tenho a minha potência máxima. Eu vou ferver a água no menor tempo possível. Aqui, inclusive, associação em paralelo, né? O meu R é muito pequeno, né? Por quê? Quando se associa em paralelo, qualquer resistor vai ser maior que o R equivalente. Nós já vimos isso. E o em série, né? Eu somaria, né? 6 mais 3, 9, né? Que não é igual ao R minúsculo igual a 3 ohms, né? E o último é pior ainda, não utilizar 2 resistores, mas fazer um curto-circuito entre os terminais da bateria. O aluno nervoso, não tenha dúvida, tá? Ele vai responder ou o item A, ou vai responder o item D. Porque quando associa em série, né, eu somo os resistores. Ele pensa, né, que o maior resistor, né, é aquele que vai me dar a maior potência, né, que vai ferver a minha água no menor tempo possível. Ele pensa isso. Só que quem comanda o externo é esse interno aqui, ó, né? É o resistor interno. Tá claro? Aí vocês pegam, né, as nossas 3 aulas anteriores, repara que eu trabalhei sempre com RX igual a meio, proposital. E meu RTH era meio, o meu R, entendeu? Porque eu fiz RX igual ao RTH. Então, se eu calculasse a minha potência, parece que deu 81/2. Aquela é a potência máxima. Se você aumentar o meu RX de meio para 10, ou diminuir de meio para 1/4, você vai ver que a potência vai ser menor que 81/2, que é 9 ao quadrado sobre 81. Faça esse teste. Claro? Então,
para vocês de ensino médio, não sei, pode cair, né? Ou no IME, no ITA, ou numa escola dessa, ou no Enem, né? Caiu isso aqui. Tem uma resistência interna aqui, ó, associada ao 6, né? Pega sempre o resistor aqui igual ao R minúsculo. Nós vimos isso matematicamente. E você pode ver graficamente, né? Vai dando valor de Rx, né? E vai calculando, né? O V é constante, né? E vai calculando o seu P, né? Certo? No caso dos exemplos anteriores, você vai ver para Rx igual a meio, né? Quando você calcular a potência, né? Que vai ser Rx vezes Ix ao quadrado, né? O nosso Ix foi sempre 9, só ver lá, né? E o Rx for meio, aquela é a maior potência. Tá? Mexe com R, em vez de Rx igual a meio, bota 2. Você vai ver que a potência é menor. Tá claro?